Alma, estás preparado? Estou. Rei Lime, agradeço por estar conosco. Hoje aguardamos ansiosamente por tuas palavras, Rei Mosias. Meu povo, ordenei que vos reunissem hoje para que eu possa ler os registros do povo de Zenith, que também são os registros de seu neto Lime, desde o tempo em que deixaram a terra de Zaraínla até quando retornaram. E também para ler o relato de Alma e seus irmãos, e de todas as suas aflições, desde o tempo em que deixaram a terra de Zaraínla até quando retornaram. Eu, Zenith, tendo tido conhecimento da terra de Nef, estando extremamente zeloso em herdar a terra, reuni todos os que desejavam subir para ocupá-la. E depois de havermos vagado por muitos dias no deserto, armamos nossas tendas perto da terra de nossos pais. E fui ver o rei, para saber se poderia ir com o meu povo e tomar posse da terra em paz. E ele fez um acordo comigo para que eu ocupasse a terra. E também ordenou que seu povo saísse da terra. E começamos a nos multiplicar e a prosperar na terra. Ora, foi por astúcia e malícia, a fim de levar meu povo ao cativeiro, que o rei Lamã cedeu a terra. Ele começou a investigar o seu povo a lutar contra o meu povo. Portanto, começou a haver guerras e contendas naquela terra. E clamamos fervorosamente ao Senhor para que nos livrasse das mãos dos nossos inimigos. E Deus ouviu nossos clamores e respondeu a nossas orações, e avançamos com a sua força até expulsá-los de nossa terra. No final de seus dias, Zenith conferiu o reino a Noé, um de seus filhos. Mas ele não seguiu os caminhos de seu pai, pois não guardou os mandamentos de Deus. Jogai-o na prisão. E Noé rejeitou o profeta Abinadi e fez com que ele morresse queimado. Acontecerá que a vossa posteridade fará com que muitos sofram as dores que eu sofro. Sim, as dores da morte pelo fogo. E então sofrereis como eu sofro. O rei Noé não estava tão preocupado com o seu povo como com a própria vida. E quando os lamanitas os atacaram novamente, o rei ordenou a todos os homens que abandonassem as esposas e filhos e fugissem. Muitos, porém, não quiseram abandoná-los. Os que ficaram com as esposas e filhos fizeram com que as suas belas filhas saíssem ao encontro dos lamanitas e intercedessem por eles, para que não os matassem. E aqueles que haviam fugido com Noé e seus sacerdotes juraram em seu coração que voltariam para suas mulheres e seus filhos. E iraram-se contra o rei e fizeram-no padecer a morte pelo fogo. E estavam também para prender os sacerdotes e tirar-lhes a vida, mas estes fugiram deles. Após a morte de Noé, o reinado foi conferido a Lime, filho do rei. E Lime começou a estabelecer o reino e a estabelecer a paz entre seu povo pelo espaço de 2 anos. Em outra parte da terra, os sacerdotes do rei Noé, que tinham fugido por ordem do rei, temendo que o povo os matasse, não se atreviam a voltar para junto das esposas e filhos. E tendo descoberto as filhas dos lamanitas, eles arrebataram-nas e levaram-nas para o deserto. E os lamanitas iraram-se, porque pensaram que fora o povo de Lime que as tinha levado, e enviaram seus exércitos para atacar Lime e seu povo. Mas o rei Lime percebeu que a culpa era de Amulon e seus sacerdotes, e conseguiu tranquilizar o rei Lamanita e cumprir o juramento que haviam feito com ele, pois achavam melhor estar em cativeiro do que perderem a vida. Passados muitos dias, os lamanitas começaram a irar-se novamente contra os nefitas e a atravessar as fronteiras da terra. Ora, não se atreviam a matá-los por causa do juramento que seu rei havia feito a Lime. No entanto, batiam-lhes e exerciam autoridade sobre eles. E começaram a pôr pesados fardos sobre seus lombos e a conduzi-los como a um jumento mudo. Sim, tudo isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor. Não havia meio de se livrarem das mãos dos lamanitas, pois haviam sido cercados por eles de todos os lados.
O povo principiou a ter desejo de fazer guerra a eles. E os lamanitas os venceram e rechaçaram e mataram muitos deles. E voltaram a guerrear, mas foram rechaçados novamente, sofrendo grandes perdas. Sim, e ainda voltaram a guerrear uma terceira vez, sofrendo da mesma forma. E os que não pereceram voltaram para a cidade de Nef. E humilharam-se até o pó, sujeitando-se ao jugo do cativeiro, sendo espancados e levados de um lado para outro e sobrecarregados, de acordo com os desejos de seus inimigos. Por favor, mantenha meu filho. E clamavam fervorosamente a Deus para que os livrasse de suas aflições. Amém. E o Senhor mostrava-se vagaroso em ouvir-lhes as lamentações. Não obstante, o Senhor ouviu-lhes os lamentos e começou a abrandar o coração dos lamanitas, de modo que principiaram a aliviar-lhes a carga. E eles começaram aos poucos a prosperar na terra, e a cultivar grãos em maior abundância, e a criar rebanhos e manadas para não sofrerem fome. Ora, eu desejava saber sobre o povo que subira para habitar na terra de Lei-Nef, porque o nosso povo nada soubera deles desde a época em que haviam deixado a terra de Zaraenla. Então, permiti que Amon e alguns de nossos homens fortes subissem à terra de Lei-Nef para perguntarem acerca de seus irmãos. Eles chegaram a uma colina que fica ao norte da terra. E Amon tomou 3 de seus irmãos, e eles desceram para a terra de Nef. E eis que eles encontraram o rei Lime. Desejo saber por que fostes tão corajosos a ponto de terdes chegado perto das muralhas da cidade, quando eu próprio me achava com meus guardas fora da porta. Permiti que fosseis poupados para que eu vos pudesse interrogar, pois do contrário eu teria feito com que meus guardas vos matassem. Tendes permissão para falar. Ó rei, tenho certeza de que, se soubesseis quem eu sou, não teríeis permitido que eu fosse amarrado. Eu sou Amon, e vim da terra de Zaraenla para inquirir sobre nossos irmãos, a quem Zenith trouxe daquela terra. Agora eu tenho certeza de que meus irmãos, que se achavam na terra de Zaraenla, ainda estão vivos. Estamos sob o jugo dos lamanitas, e foi-nos imposto um tributo difícil de ser suportado. E agora, eis que nossos irmãos nos livrarão de nosso cativeiro. Ó vós, povo meu, levantai a cabeça e sede confortados, porque eis que o tempo está próximo, ou melhor, não muito distante, em que não estaremos mais sujeitos a nossos inimigos. Levantai a cabeça e regozijai-vos, e ponde vossa confiança em Deus. Se vos voltardes para o Senhor com todo o coração, e colocardes vossa confiança nele, e o servirdes com toda a diligência de vossa mente, se assim fizerdes, ele vos livrará do cativeiro de acordo com a sua própria vontade e prazer. Consultamos o povo sobre como podemos nos livrar do cativeiro. Não conseguimos descobrir outro meio a não ser partir para o deserto. Ó rei, se até aqui de alguma forma deste ouvidos às minhas palavras, e elas foram de utilidade para ti, desejo também que escutes minhas palavras nesta ocasião. Tens a palavra, Gideão. Eis que há uma passagem atrás da cidade. Os guardas dos lamanitas embebedam-se à noite. Enviemos uma proclamação a todo este povo para que reúna seus rebanhos e manadas, a fim de conduzi-los ao deserto durante a noite. Eu irei pagar o último tributo de vinho aos lamanitas e eles ficarão embriagados, e sairemos pela passagem secreta à esquerda de seu acampamento quando estiverem bêbados e adormecidos. Depois de muitos dias no deserto, chegaram à terra de Zaraenla e juntaram-se ao nosso povo. Nós os recebemos com alegria. Agora lerei o relato
do povo de Alma. Ele testifica de nossa iniquidade. Ora, depois de ouvir as palavras do profeta, Alma acreditou nas palavras que Abinadi dissera. Expulsai-o! Nós devemos ouvi-lo. Ele fala a verdade. Matai-o! Mas ele fugiu e escondeu-se. E escreveu todas as palavras que Abinadi dissera. Alma começou a ensinar as palavras de Abinadi. Eis aqui as águas de E Mormon. todos os que creram nele se dirigiram para um lugar chamado Mormon. E foram batizados nas águas de Mormon e encheram-se da graça de Deus. E foram chamados Igreja de Deus, ou seja, Igreja de Cristo, daquele tempo em diante. Alma, tendo sido avisado pelo Senhor de que os exércitos do rei Noé cairiam sobre eles, partiu para o deserto com seu povo. E o Senhor fortaleceu-os, de modo que o rei Noé não conseguiu alcançá-los para destruí-los. Eles fugiram durante 8 dias deserto adentro, e armaram suas tendas e começaram a cultivar o solo e a construir edifícios. Sim, eram industriosos e trabalhavam muito. Façamos de Alma nosso rei. Eis que não é aconselhável que tenhamos um rei. Pois assim diz o Senhor: não apreciareis uma carne mais que outra. Ou seja, nenhum homem se considerará melhor que o outro. Cada um deve amar o próximo como a si mesmo, para que não haja disputas entre vós. E zelaram um pelo outro, e edificaram uns aos outros com coisas pertinentes à retidão. E começaram a prosperar muito na terra. Não obstante, o Senhor julga conveniente castigar seu povo. Sim, ele prova sua paciência e sua fé. Enquanto estavam cultivando a terra, um exército dos Lamanitas se encontrava nas fronteiras da terra. Os Lamanitas estão chegando! Não temais! Lembremo-nos do Senhor nosso Deus, Ele nos libertará. Senhor, abranda o coração dos Lamanitas, a fim de que eles nos poupem, e as nossas mulheres, e aos nossos filhos. Não desejamos conflito algum, apenas paz. Ficamos perdidos no deserto durante muitos dias. Se nos indicardes o caminho para a terra de Nefe, nós vos concederemos a vida e a liberdade. Segui esta direção por 8 dias, e chegareis à terra de Nefe. Colocai guardas ao redor da terra. Os Lamanitas levaram consigo as esposas e filhos dos guardas que haviam sido deixados na terra. Leia. O rei dos Lamanitas concedeu permissão a Amulon que fosse rei e governante deste povo. E seus irmãos serão nomeados mestres deste povo. Amulon começou a exercer autoridade sobre Alma e seus irmãos. Porque Amulon conhecia Alma e sabia que ele havia sido um dos sacerdotes do rei, e que fora ele que acreditara nas palavras de Abinadi e estava, portanto, irado com ele. E impunha-lhes trabalhos e colocava capatazes sobre eles. Suas aflições eram tão grandes que começaram a clamar fervorosamente a Deus. E Amulon ordenou-lhes que parassem com seus clamores.
e pôs guardas a vigiá-los, para que fosse morto quem quer que encontrassem clamando a Deus. Andem! A alma e seu povo não levantaram as vozes ao Senhor, seu Deus, mas a ele abriram o coração. E ele conhecia seus pensamentos. E a voz do Senhor falou a eles em suas aflições, dizendo: Levantai a cabeça e tende bom ânimo, porque sei do convênio que fizestes comigo. E farei um convênio com o meu povo e libertá-lo-ei do cativeiro. Também aliviarei as cargas que são colocadas sobre vossos ombros, de modo que não as podereis sentir sobre vossas costas enquanto estiverdes no cativeiro. Isso eu farei para que sejais minhas testemunhas no futuro. E para que tenhais plena certeza de que eu, o Senhor Deus, visito o meu povo nas suas aflições. O Senhor fortaleceu-os para que pudessem carregar seus fardos com facilidade, e submeteram-se de bom grado e com paciência a toda a vontade do Senhor. E aconteceu que tão grande era a sua fé e paciência, que a voz do Senhor tornou a falar-lhes, dizendo: Tende bom ânimo, porque amanhã vos libertarei do cativeiro. Na manhã seguinte, o Senhor fez com que os lamanitas caíssem num profundo sono. E Alma e seu povo partiram para o deserto. E depois de 12 dias chegaram aqui, à terra de Zaraim, e também os recebemos com alegria. Eu os exorto, todos os que haveis sido libertados do cativeiro, a vos lembrardes de que foi o Senhor quem nos libertou. Também dou graças a Deus, porque Ele foi misericordioso conosco e aliviou nossos fardos, e ninguém poderia nos livrar, exceto o Senhor nosso Deus. Lime, tendo autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo até que estejas morto quanto ao corpo mortal. E que o Espírito do Senhor se derrame sobre ti e que te conceda a vida eterna por meio da redenção de Cristo, a quem Ele preparou desde a fundação do mundo.